Fala galera, beleza? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou uma boa madrugada, não sei o horário que você está agora acompanhando esta aula. Meu nome é Danilo, este é o canal Alfa Pedagogia. Eu sou professor, seja bem-vindo para uma aula sobre o trovadorismo. Deixa eu só escrever aqui a palavra para você. Então, nossa aula de hoje será sobre trovadorismo. Vamos arrumar aqui, ó. Essa é a nossa dinâmica no canal, sempre expondo a informação para você. Poxa, se você chegou até esse canal, talvez já tenha algumas informações, mas partirei da premissa: o que é trovadorismo, né? O que significa a palavra trovadorismo? Então vamos puxar aqui uma linha. Deixa eu mudar a cor. Vamos fazer aqui mais um quadro e colocaremos aqui uma uma primeira tentativa de definição. O que é trovadorismo? Então, o trovadorismo é o nome de um movimento literário da Idade Média. Então, se você chegou até aqui, talvez já tenha estudado isso, mas colocarei aqui. Então, o que é trovadorismo? É é o nome de um movimento literário. Quando? Qual período? Da Idade Média. Então, é um movimento literário medieval. Movimento literário ou escola literária, tá? Em alguns livros aparece a expressão escola literária, tá bom? Ou estilo de época. Então, o trovadorismo, primeira informação que eu trago para você aqui, que é o nome de um movimento literário da Idade Média, tá? Vocês já estudaram, provavelmente, história, esse período chamado Idade Média. Então, para fins didáticos, quando pegamos didaticamente a divisão da história, os historiadores tendem a colocar lá a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, tá? Então, esse período aqui é da Idade Média. Em uma outra aula, trarei informações para vocês sobre o contexto de produção do trovadorismo, né? Então, eu falarei sobre o momento histórico da Idade Média relacionado ao trovadorismo, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos marcar aqui, ó, com laranja aqui, ó, esse Idade Média, tá bom? Então, é um movimento literário da Idade Média. Outra informaçãozinha importante, vamos lá? Outra informaçãozinha importante é que o trovadorismo é o primeiro movimento literário estudado na literatura de Portugal. Tá? Então, nós estudaremos este movimento trovadorismo na literatura portuguesa. Tá? Então, é o primeiro movimento literário estudado na literatura de Portugal. Vamos fazer aqui mais um espaço, mais um quadro. Acho que aqui já cabe a informação. Vamos puxar aqui, né? E vamos escrever. Então, trovadorismo é o nome de um movimento literário da Idade Média e é também o primeiro movimento literário estudado na literatura de Portugal. Uma observação importante é sobre também que o trovadorismo está ligado também à formação de Portugal como Estado nacional. Tá? Então, Portugal, na Península Ibérica, se forma como um Estado nacional praticamente no mesmo período que nós vamos estudar na Idade Média o trovadorismo. Tá?
Então terá um vídeo depois explicando esse contexto. Então, o primeiro movimento literário de Portugal. Beleza, galerinha? Então, não esquece aí, ó. Então, faz parte do estudo da literatura de língua portuguesa. E de onde vem esse nome trovadorismo, né? Por que, que o nome é trovadorismo? Vem de trovão? Não, né? Piadinha boba de professor. O nome trovadorismo, ele vem de trovador, tá? Então, mais aqui, ó, uma setinha. O nome trovadorismo vem de trovador. Então, o nome do movimento aí, trovadorismo, vem da palavra trovador. Então, você observa aqui que dentro da palavra trovadorismo, né, a gente tem esse ismo aqui, dentro da palavra trovadorismo, eu tenho a palavra trovador, tá? Eu vou tirar essa por aí, não ficou muito legal. Então, eu vou escrever aqui para você, ó, que o nome do movimento vem de trovador. O nome vem de trovador. Vou colocar aqui aspas, tá bom? Tá, o nome trovadorismo vem de trovador. Aí eu pergunto, o que significa trovador? Quem eram os trovadores? Por que tem esse nome trovador? O que será que eram os trovadores? Por que o nome é trovadorismo? Porque vem de trovador. O que eram os trovadores? Os trovadores faziam trovas. Vou colocar aqui, ó. Trovador. Deixa eu pintar aqui de laranjinha também, beleza? Opa, senão fica preto aqui. Laranjinha. Trovadores eram artistas que faziam trovas. Espera aí. Eram artistas que faziam trovas. Mas o que são trovas, hein? Eram artistas que faziam trovas. Então eu vou escrever aqui. Os trovadores produziam, né? Vamos colocar produziam. Trovas. Já ouviu falar dessa expressão? Trovas. Os trovadores produziam trovas. E o que eram essas trovas, né? A palavra trova, ela tem uma origem aí do latim, e trova são cantigas. Trovas são cantigas, vamos resumir assim, tá? Trovas são cantigas. Então vou riscar aqui, ó. As trovas eram composições poéticas, cantigas. Então eram poemas musicados, tá bom? As trovas eram poemas, poesias, né? Musicadas. Música, né? As trovas eram cantigas. Então eu vou escrever aqui cantigas.
Então, o nome do movimento, trovadorismo, que é o nome de um movimento literário da Idade Média, que é o primeiro movimento literário de Portugal, o nome vem de trovador. E os trovadores produziam trovas, que eram cantigas, né? Então as trovas eram poesias com músicas. Então logo o trovador, ele era um artista. O trovador, ele era um artista. Então eu vou colocar mais essa informação aqui no nosso quadro, tá? Eu vou colocar para baixo para não ofuscar aqui, tá? O trovador era um artista, era um poeta cantor. Ele entoava as cantigas, né? Então, vou colocar aqui, os trovadores eram artistas ou poetas, cantores. Mas vamos colocar aqui artistas, tá bom? E pode existir divergências também em relação a isso, que nós vamos trabalhar com mais calma na próxima aula. Então, aqui seria uma primeira aula, ou é, né, uma primeira aula sobre trovadorismo, tá bom? E quando que surge o trovadorismo na Idade Média? Eu vou deixar para colocar essa informação agora aqui embaixo, tá? Que é um movimento da Idade Média. A Idade Média tem um período aí que é considerável para estudo, né? Ela começa lá com o fim do Império Romano. Vocês já devem ter estudado isso em história. Em 5 depois de Cristo, tá? No século 5 depois de Cristo. Mas esse movimento que eu estou falando para vocês, ele começa a ter força em Portugal no século 12, tá bom? Então eu vou colocar aqui no século 12. Ele começa no século 11, mais ou menos ali na França, mas em Portugal no século 12 para estudos didáticos, tá bom? Então esse é o nosso primeiro mapa sobre o trovadorismo. Eu espero que você tenha gostado da aula e da dinâmica. A próxima aula será uma continuação disso. Esse aqui é apenas uma preparação. Então, espero que tenha gostado da aula. Acompanhe o canal. Se gostou, dá o curtir e compartilha.